Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 100 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Reis capítulo 10, 11 e 12. Então se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos para a nossa leitura. Capítulo de número 10 de 1 Reis vai dizer assim: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: É verdade que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria? Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão se transportavam ouro de Ofir. Trazia de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões na casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. O peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores, dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as
taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. E também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente: objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. O rei fez com que, em Jerusalém, a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importavam-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os trazia e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Agora vamos ler capítulo de número 11. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e eteitas, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. Essas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcol, abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não preservou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Tem um ponto importante, né? Que Salomão começa muito bem, ele, né, tem sua vida, mas o problema é que ele acaba mal. E às vezes a gente tem que se lembrar disso, né? O que conta é a caminhada toda. Então, por mais que a gente tenha muitos momentos bons na presença do Senhor, muitos momentos de fidelidade, mas nós devemos ser fiéis até o fim. E por mais que os momentos de onde a gente serviu o Senhor forem maiores do que aquele que a gente foi negligente, se acontecer isso no final, onde não podemos nos arrepender e voltar aos caminhos do Senhor, aquilo é destrutivo para nós, porque nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre estar ali no caminho do Senhor, vigiando e sempre atentos a isso, né? E Salomão, infelizmente, ele começa muito bem, ele tem uma longa caminhada muito boa. O problema é que o final ele não acaba muito bem, porque ele acaba se desviando seu coração do Senhor
e então ali apoiando outros deuses, né? Então, isso aqui é pra gente ver, por mais que ele era o homem mais sábio do mundo, né? O homem mais sábio de toda a terra. Infelizmente, ele acabou desviando seu coração. Então, até o homem mais sábio, até o homem com maiores conhecimentos, sem o Senhor, ele continua sendo propício a pecar, a fazer as coisas erradas e não ter realmente viver uma plena sabedoria, porque o temor do Senhor é o caminho para a sabedoria. O Senhor é o dono de todas as coisas, do conhecimento. Então, mesmo o homem mais sábio não teve uma boa conduta, não teve a conduta mais sábia, porque ele desviou o seu coração do Senhor. Sem o Senhor na nossa vida, sem o Senhor nos conduzindo, nós podemos estar cheios de conhecimento, cheios de sabedoria, mas nós estaremos propícios a cair ainda assim e arruinar a nossa vida, sozinhos. Então, esse aqui fica um alerta, hein? O Senhor se indignou contra Salomão, não era para menos, por ter desviado seu coração do Senhor, seu Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado de seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, comandante dos exércitos que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadade era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito. A Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa, e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe perguntou: Mas o que lhe falta comigo? Para que você queira voltar para sua terra? Hadade respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobã. Ele ajudou os homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Razon o seu rei. Esse foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Ele fez mal, como Hadade havia feito. Razon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nadab e Efraimita, de Zeredá, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva, chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e
reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Deu confiança para ele, então, né? Deu um cargo. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aias de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemeus, deus de Moabe, e diante de Milcol, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias de sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão e tudo o que fez a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos pôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciões, que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho dos anciãos que tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs?
Os jovens lhe haviam crescido com ele, os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e lhe pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites. Eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão. Momento da verdade, né? O chefe. Como o rei lhe havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque essa reviravolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam os trabalhos forçados. Porém, todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugir de Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre toda a terra, sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos de Israel, a fim de restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: assim diz o Senhor: não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram como o Senhor lhes havia ordenado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor. Deles para Roboão, rei de Judá, eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. De novo bezerro. Pô, Israel, aí vocês me quebram. Pôs um em Betel e o outro em Dan, para ver como Jeroboão estava se sentindo ameaçado. Ele estava querendo realmente o cargo, né? Ele queria realmente ser rei. Não queria nada que pudesse atrapalhar. E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan
cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Tudo errado. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifício ao altar. Fez o mesmo, ou seja, ele fez uma releitura de tudo, né? De todos os processos que havia em Israel. Legal, nota dó. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que haviam feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido o seu bel prazer, ele subiu ao altar que lhe havia construído em Betel e ordenou numa festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. E ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu a queimar incenso. E é isso, essa leitura de hoje. Como Salomão acabou terminando, né? Muitas coisas aqui para comentar, mas uma, para esse vídeo não ficar tão extenso, é que Jeroboão ele teve uma certa confiança, né? Ele foi depositado confiança da parte de Salomão para ele, o encarregando, né, dos trabalhos forçados. Então, Jeroboão é aquele cara que está no meio do povo que está sofrendo. Então, faz muito mais sentido né, pegar o cara que ele é do nosso povo, ele sabe o que a gente está sofrendo, ele vai entender. Então, quando esse povo chega para Roboão, né, que é o filho de Salomão, que é o descendente ali, e pede para ele diminuir aquela servidão, que ficasse menos pesado aqueles trabalhos, e ele resolve então, né, escutar os seus amigos, escutar os mais jovens e não os mais experientes, que eram os anciãos, que eram aqueles que aconselhavam o seu pai. Ele não levou esse histórico, ele levou o histórico daqueles que ele conhecia. Mas o problema é que ele não precisava de pessoas que o conheciam, ele precisava de pessoas que conheciam o reino, que era a questão dos anciãos do reino que tinham aconselhado desde então Salomão. Mas ele não considerou isso, ele considerou então os jovens. E quando ele diz para essa galera, cara, vai ser mais pesado, eu vou trazer mais pesado ainda. Então o povo só tem a pensar, cara, então a gente não te quer como rei. A gente tem aqui um candidato, a gente só estava esperando a tua resposta, porque a gente tem um candidato aqui que sabe o que a gente sofre, já esteve aqui, está no nosso meio, ele sabe o que a gente está sofrendo. Então a gente vai transformar ele no nosso rei, porque você não está sendo um cara que está nos ajudando, você está, na verdade, nos dando mais trabalho e deixando a gente mais, né, ali todo lascado. Então, não, a gente vai escolher Jeroboão, porque esse cara é um dos nossos, né? Então, ele foi, digamos assim, a peça-chave que eles precisavam para um rei. Agora, esse é o nosso rei. Então, para ver como essa coisa dos reinos se desvirtuou muito na cabeça do povo de Israel, né? Eles tinham um rei realmente como essa figura de, cara, ele vai nos ajudar, ele vai nos trazer coisas boas, ele é o cara, ele é a nossa salvação. E aí acontece essa divisão do reino, né? Aqui é onde acontece a divisão do reino de Israel pela primeira vez. E aí é que tá, né? Jeroboão, antes, ele meio que se rebelou. Então ele fez da forma errada. E então, aquela confiança que ele tinha com Salomão, ele perdeu. Porque a gente leu aqui que Salomão buscava eliminar ele, né? Matar ele, porque ele tinha se rebelado. Ele queria fazer um motim. Então o povo lá simpatizou com ele, fizeram uma estratégia, só esperaram o cara morrer. E Jeroboão, ele foge. E aí tá um ponto crucial. Jeroboão foge para onde? Ele foge pro Egito. E aí o Egito, ele passa bastante tempo lá, até que Salomão morresse. Quando ele volta, que aí o povo sabe que ele voltou, institui ele como rei, e ele já havia recebido do profeta que ele seria rei sobre algumas nações,
ele utiliza toda aquela influência. Imagina, ele ficou tanto tempo no Egito, daquele ambiente cheio de idolatria, daquele ambiente de uma cultura totalmente diferente, cheio de deuses, cheio de monumentos, né? Cheio de imagens. Então, quando ele percebe, ele analisa aquela questão, eles se dividem, ele vai para um outro local, mas o local onde ficava o templo para adoração, porque lembrem-se, é o mesmo povo, é a mesma cultura. Israel só se divide em reinos. Agora, eles têm 2 reinos, mas a cultura continua a mesma. Então, eles continuam servindo, continuam fazendo sacrifícios, aquelas questões de ir ao templo, né, as festas, eles mantêm. Mas agora, como eles estão divididos, o povo de Israel que está sendo reinado ali por Jeroboão, eles vão para outro local. Então, agora eles têm que fazer uma viagem para ir até Jerusalém. Só que como o Jerusalém é o ponto de encontro dos 2 reinos, Jeroboão começa a matutar. Cara, isso aí vai dar ruim. Isso aí vai me dar o meu reino. Sabe por quê? Porque o pessoal vai começar a se encontrar. E é capaz de eles, quando eles forem para adorar a Deus lá em Jerusalém, quando tiver aquelas festas, as coisas da cultura né, nossa cultura, nosso povo, é capaz de eles se reconciliar. É capaz de eles voltarem todo mundo para o reino de Davi, porque o reino de Davi é a descendência, entendeu? Eu cheguei aqui, caí de gaiato, eu caí de paraquedas, né? Então, galera vai pra lá, vai se reconciliar tudo, e entre Davi e eu, obviamente, meu reino cai e Davi se estabelece, né? Então ele pensou, cara, preciso resolver isso. Como é que eu vou fazer isso? Vou trazer, então, uma forma de o pessoal não precisar ir para Jerusalém. Vou fazer eles adorarem aqui mesmo. Eles não precisam ir para Jerusalém. Sabe por quê? Porque em Jerusalém eles podem reconhecer que, na verdade, eles precisavam estar unidos. Eles podem se reconciliar e voltar à forma que eles eram no início, de unificação, uma nação. E assim, isso é muito, muito, muito complicado. Sabe por quê? Porque Jeroboão, ele traz uma facilidade. Ele tenta trazer uma facilidade para que eles não precisassem ir até Jerusalém, para que eles não pudessem estar inseridos num ambiente onde eles pudessem perceber os seus erros, pudessem perceber as chances de conciliação, né? E, assim, só aqui pra gente aplicar um pouquinho pra gente, quantas coisas a gente não tem em facilidade que a gente entende que às vezes é o inimigo colocando algumas facilidades que a gente às vezes pode dizer, nossa, que bênção, que legal, nossa, isso é muito bom, ficou muito mais fácil para minha vida, mas às vezes é para que a gente não se desloque a um ambiente, a um local onde a gente tem comunhão, onde a gente vai ter conciliação, onde a gente vai ter um ambiente onde a gente pode reconhecer que, caramba, tô fazendo errado, tenho que me reconciliar, tenho que mudar minhas atitudes, tenho que voltar, fazer aquilo que eu fazia antes. Então, não vou entrar em detalhes, mas vocês estão aí pensando, eu sei que vocês estão matutando. Quantas coisas na nossa modernidade não tem que facilitaram muito, porém minaram muito esse ambiente de a gente estar ali em constante contato com como eu estou fazendo as minhas coisas, quais são as minhas atitudes e como eu estou desagradando a Deus, né? Então, acontece isso aqui. Então, Jeroboão, ele se sente ameaçado, ele pensa, o meu reino vai acabar aqui, o que mostra que ele estava muito mais se importando com o seu próprio poder, o seu próprio reino, ele queria estar no trono. Agora, de que forma isso ia acontecer, se isso ia ser algo que ele ia instaurar uma idolatria, ele não estava nem aí. Até porque ele estava escondido no Egito. Então, ele estava cheio de influências do Egito. Então, o que ele faz? Ele faz um monumento, ele faz 2 bezerros. E aí não só coloca em um local, mas ele coloca em 2 locais estratégicos para que o povo pudesse ir de forma muito mais facilitada, ir até esses lugares e prestar os seus cultos e prestar os seus sacrifícios. Mais uma vez um bezerro se levanta, mais uma vez uma figura de idolatria se levanta por conta da influência do Egito. Da mesma forma como o povo lá, quando foi liberto, não ergueu um bezerro, pois aqui
ele se torna a fazer justamente a mesma coisa de Jeroboão, influenciado pelo tempo que ele ficou no Egito. Então, isso é muito importante, porque a gente pode pensar, nossa, mas ele era de Israel, ele era israelita. A permanência, tá? A nossa permanência em alguns locais pode sim minar muito a nossa fidelidade, pode sim minar muito algumas coisas que a gente considera certo e a gente acaba desconsiderando depois. Então, cuidado. Às vezes a gente, faz algumas coisas, a gente identifica que a gente está, no Egito, que a gente está em um local que realmente está cheio de culturas mundanas, cheio de culturas que são que não vêm agradar o Senhor. E conforme a gente vai permanecendo muito nesse local, a gente vai adquirindo algumas coisas, a gente vai absorvendo algumas coisas. Então a gente precisa estar muito firmado na palavra, muito firmado nos valores cristãos, para que a gente não seja influenciado e lá na frente a gente venha fazer algo que, quando era a nossa oportunidade de fazer alguma coisa para o bem do povo ou para o bem das outras pessoas, a gente acabe utilizando para fazer com que elas pequem e sendo pedra de tropeço. Então, só essa parte tem muitas camadas, tá? Tô falando muita coisa só sobre essa questão de Roboão, toda essa questão aqui, mas esse aqui é o alerta, tá? Cuidado com o local que você fica e com o local que você permanece, porque ele vai sim moldar os seus pensamentos, as suas atitudes e pode moldar o seu coração, tá? Beleza? A gente viu isso, então eu quero que você aqui coloque nos comentários o que mais de interessante de tudo que a gente leu hoje você gostaria de comentar, o que você viu, o que o Senhor falou com você. Por favor, coloca nos comentários, eu vou gostar muito de ver as percepções e as visões de vocês também. E é isso, um beijo da Sá e até amanhã!